Uma pergunta que eu recebi que eu achei muito top foi o seguinte: Fábio, cara, na verdade foram duas pessoas perguntando de jeito diferente, mas a essência é a mesma, tá? Fábio, cara, eu tenho sentido que quanto mais eu externo um trabalho, ou seja, eu chamo uma pessoa externa para poder fazer um trabalho para mim, ou seja, um freelancer talvez, ele não especificou só o nível de freelancer, cara, eu sinto que às vezes o trabalho com essa pessoa vai decaindo a qualidade. É isso mesmo? Vocês encontram o mesmo problema? E uma outra pergunta foi de uma pessoa que falou assim: Fábio, você conhece agências digitais que conseguiram ter uma boa performance com colaboradores remotos? A qualidade não cai ao longo do tempo? E eu tô aqui justamente no vídeo de hoje para responder e dar a minha impressão sobre o assunto. Eu acredito que o problema não é o profissional do outro lado, não necessariamente, mas eu acredito que está na sua ponta o problema. Realmente, talvez o problema seja você e não a pessoa do outro lado. Eu entendo que, na verdade, o fato de você ter a pessoa remota, né, seja ela um colaborador da sua empresa trabalhando no home office ou seja um freelancer, o grande ponto é que você normalmente, né, tem a percepção de que você não está sob controle, né? Você não está com o controle em cima daquela pessoa. Por quê? Porque ela não está no mesmo ambiente físico, você não pode olhar o computador dela, o que ela está fazendo, se ela está fazendo certo. Você não pode chegar ali no computador dela e saber, o que você está fazendo exatamente. E isso talvez seja o maior, assim, momento que a gente vive dessa nova geração de empresas. Cara, como é que o cara trabalha em casa com o nível de confiança? E eu posso falar que eu passei por isso. Alguns anos atrás eu consegui, na verdade, ter esse método na empresa e não tive sucesso, tá? Eu não consegui ter o nível de confiança necessário ao implementar os métodos corretos. E hoje eu sei por quê. Na verdade, o porquê é o seguinte: o fato de você ter uma pessoa distante de você, seja em salas diferentes, seja em locais diferentes, cidades diferentes, a coisa só funciona se você tiver uma palavra chamada alinhamento. Quando você tem alinhamento, seja com um colaborador do seu lado ou a 2.000 quilômetros distante de você, sei lá, 50.000 quilômetros, não sei se isso nem existe, né? Se dá a volta no globo, mas enfim, lá na Europa, você tá aqui no Brasil, ou lá nos Estados Unidos, você tá aqui no Brasil, o cara tá na Austrália, se você tiver alinhamento, funciona. E o alinhamento, eu acredito que o modelo mais certo do alinhamento para você conseguir sucesso com quem trabalha com home office ou freelance, né, seja trabalha com um trabalho freelance para você, é a famosa delegação. A delegação consiste em você passar corretamente as informações para a pessoa conseguir discorrer sobre aquele trabalho. E existe até um livro muito legal que eu li recentemente que ele resume rapidinho assim, chamado O Poder da Delegação. Se você nunca leu, leia. Eu que não sou um cara de ler, eu li em 2 horas o livro, de tão gostoso que é a história, eu não tô mentindo, pode perguntar pra minha esposa, né? Ela até ficou assustada, falou: como que você leu o livro assim tão rápido? Eu falei: cara, tava gostosa a leitura, o livro é bem pequenininho também, né, óbvio, mas ele ensina de uma forma muito gostosa como você pode delegar para uma pessoa. E o delegar não é simplesmente faça isso. A gente tava até conversando com o André, mostrando essa dúvida antes para o André até falou assim, deu um exemplo muito bacana que é o seguinte: quando você vai cortar o cabelo, você delega muito bem. Você não chega no cabeleireiro e fala assim: corta meu cabelo aí, fecha os olhos, acorda e vê o seu cabelo. O que você vai fazer? Vai assustar, porque não era o que você queria. E isso é o que mais acontece nos serviços entre agências e profissionais, seja remotos ou no dia a dia. O desalinhamento entre a sua frustração entre alguém que não fez o trabalho certo é, na verdade, frente a você ter delegado errado. Então você chega no cabeleireiro e fala: cara, aqui eu quero que você passa 1, depois aqui você passa 2, eu faço tipo um fade, né? O cara que corta meu cabelo chama Jack. Eu falo, o Jack chega: e aí, vamos fazer o fadezão de novo? E o fade é, cara, passa uma máquina, depois passa outra. Se você chegar no cabeleireiro pela primeira vez, ele vai falar como que você gosta. Até a pessoa que está recebendo a tarefa, como que você gosta? Qual estilo? Você passa a máquina aqui ou vai na tesoura? Você gosta que tira volume aqui em cima? Eu tô falando cabelo masculino, tá? Porque eu não entendo de cabelo feminino. Desculpem aí, tá, as meninas? Mas eu sei que menina tem a franja, tem repicado, não tem, enfim. Você dá todas as instruções. Por quê? Porque você quer que ele tenha sucesso. E aí você praticamente pode fechar os olhos, né? Você às vezes não fecha totalmente, mas você gosta de ver o pezinho, o pezinho aqui nessa altura, aqui atrás, eu gosto reto, eu gosto, sei lá, no angular, sei lá. Você define muito bem. E por que nas suas tarefas você não passa dessa forma? Então, a forma mais precisa que você tem é, primeiro,
indicar o que você deseja como resultado. Olha, eu desejo criar um site de 5 páginas e tal. Segundo passo, detalhe cada um dos itens. Então, qual é o tom de cor, qual é o formato, quais as impressões, fazer o benchmarking para a pessoa, descrever completamente o máximo de detalhes possíveis para a pessoa entregar. Terceiro ponto, quando você espera que isso seja realizado? Ou seja, eu quero esse site, eu quero esse banner, eu quero esse e-book no dia tal, tá? Então você tem que ver se é possível também, se a pessoa consegue, aí a gente já chega lá. Próximo item, você vai definir checkpoints, ou seja, de quanto em quanto tempo que você vai verificar se a tarefa está andando ou não. Porque pode ser que tenha rolado algum entrave ali necessário para a pessoa conseguir operar. E é legal você definir esses checkpoints justamente intermediários para você não ficar todo dia na mesma pessoa. E aí, como está o trabalho? Você tem que deixar ela trabalhar. Então, poxa, é um trabalho de um mês. Que tal você verificar uma vez por semana? Eu acho que isso é suficiente. Se é um trabalho de uma semana, você pode fazer 2 encontros diários de 2 minutos, rapidinho, falar assim, e aí, frente ao que a gente tinha, até onde você chegou? Beleza, ele vai te informar. Você está dentro ou fora do seu prazo que você estipulou aí? Ah, tô dentro, legal. Próxima semana, e aí? Próximo dia, né, que você vai ter marcado lá, então você marcou na terça e tem na quinta. Chega na quinta, você chega e pergunta pro cara, ó, e aí, como é que tá? Você tá dentro ou fora do seu prazo? Legal, e na sexta você verifica no final do dia se ele entregou a tarefa ou não, tá? Outro ponto importante, definir os checkpoints, definir o data de entrega, qual o nível de autonomia que a pessoa tem para poder chegar até o resultado final. Esse o poder da delegação fala muito bem, qual o nível de autonomia, discorre muito bem. É você dar clareza para a pessoa, o que eu posso tomar de decisão. Então imagina que você tem que criar um site e você não especificou qual servidor que tem que colocar. A pessoa simplesmente foi lá e contratou um servidor e botou o site naquele servidor. E você nem sabia, e às vezes você tem um parceiro ou ela contratou o servidor mais caro. Então você pode definir assim, olha, seu nível é o nível consultivo, ou seja, se você tiver alguma dúvida e você tiver que tomar alguma decisão para entregar o resultado que não esteja no documento, você me procura. Ou, se você, aí você entra em outro nível, se você tiver que tomar decisão, tudo que não levar a um aspecto financeiro você pode decidir sozinho. Se tiver que tomar alguma decisão financeira junta, você me consulta ou você fala, você tem autonomia total para você poder resolver esse problema. Então esses são os níveis de delegação. Eu gosto também de acrescentar um nível de você fazer o alinhamento com a pessoa. Então, quando você termina toda essa escrita, então tudo isso que eu falei é escrito, tá? É por escrito, não é só faladinho não. Escreveu isso, você vai chamar a pessoa que vai receber a tarefa, você vai ler tudo, tá? Você vai ler cada um dos itens. E aí você vai pedir para a pessoa, me explica o que você entendeu. Por quê? Porque você precisa ver se a pessoa também entendeu o que tem que ser feito. E aí é a hora de você corrigir algum nível de detalhe. A pessoa fala, ah tá, então nós vamos ter 3 checkpoints. Cada checkpoint vai demorar 2 minutos? Isso. O que eu tenho que informar nesse checkpoint para você? Aí você vai lá detalhar, você vai ter que me informar se está dentro ou fora do prazo esperado. Qual o prazo? O prazo que você vai definir. Então naquela data você tem que chegar até um certo ponto. Então você tem que definir isso antes. Ah, ok. Então no checkpoint a gente já vai definir agora o que eu tenho que te mostrar no checkpoint. Isso, legal. Então você já vai fazer o alinhamento ali com a pessoa e faz também o alinhamento de prazo, é importante. Então, às vezes você define o prazo, eu quero para amanhã um site 5 páginas, a pessoa fala, cara, não tem como, impossível. Ela não pode sair com essa sensação desse alinhamento com você. Você tem que falar, você está de acordo com o prazo? O prazo está adequado para você entregar essa tarefa? A pessoa fala sim. Então, você está me dizendo que se a gente tiver esse prazo, você vai conseguir fazer essa entrega? Sim. Então, beleza. Então, mantenha o prazo. Então, esse alinhamento com a pessoa é importante para você poder delegar a tarefa. E eu acredito muito que esse problema, né, que essas duas pessoas relataram sobre home office ou delegação, né, ou freelancer, na verdade, é um problema de delegação, claramente de delegação. Toda vez que algum colaborador da sua equipe, se você for um líder, se você for o gestor, se você for o dono da empresa, toda vez que você passar uma tarefa e a pessoa não fizer no nível que você falou, provavelmente o erro foi seu de não ter clareza nas informações. E você, liderado, se você está vendo esse vídeo e você entendeu que também você pode pedir essas informações, né? Você pode reivindicar essas informações. Se a pessoa falou, faz um site aí para mim, você fala, não, vamos fazer uma ligação para definir claramente o que você quer. É o famoso briefing.
Você tem que fazer um briefing, você tem que ver quando você tem que entregar, você tem que fazer os checkpoints. Se você tem esse nível de maturidade, você pode exigir na hora de fazer a tarefa. Nenhum chefe, nenhum líder, nenhum dono de empresa vai negar isso para você. Não, vai fazendo. Então você pode virar e falar assim, olha, você entende que se você não alinhar comigo, eu vou entregar algo que provavelmente não está alinhado com a sua expectativa? É isso que você quer? Então você já está alinhando a expectativa, tá? Na verdade. Então é importante que você fale dessa forma para você conseguir fazer um bom alinhamento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficar qualquer dúvida, deixa abaixo nos comentários. Se você estiver acompanhando o vídeo aqui no YouTube, clica no botãozinho vermelho, né, de inscrição, ou depois do vídeo aparece o botãozinho de inscrição para você acompanhar meus vídeos. Eu espero que você goste bastante. Se você tiver no Face, esquecendo aí, não pode esquecer do Face, clica aqui no meu nome para você poder acompanhar, né? Clica no nome, manda me seguir, curte a página aí e tudo mais, para você receber vídeos novos todas as semanas, beleza? Eu sou o Fábio Ricota e a gente se vê na próxima oportunidade.